Deuteronômio capítulo 8. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Todos os mandamentos que vos ordeno neste dia, observareis para os cumprirdes, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com o maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. A tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem teu pé se inchou estes 40 anos. Considera também em teu coração que, como um homem castiga seu filho, também o Senhor teu Deus te castiga. Por isso, guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e para que o temas. Porque o Senhor teu Deus te traz a uma boa terra, uma terra de ribeiros de água, de fontes e abismo, que jorram de vales e montes. Uma terra de trigo e cevada, e vinhas, e figueiras, e romãs. Uma terra de azeite de oliva e mel. Uma terra em que comerás pão sem escassez. Não te faltará coisa alguma nessa terra. Uma terra cujas pedras são ferro, e de cujas colinas poderás escavar cobre. Quando tiveres comido e estiveres saciado, então bendirás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Cuidado para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que te ordeno neste dia, para que, quando tiveres comido e estiveres saciado, e tiveres edificado boas casas e habitado nelas, e quando teus rebanhos e o teu gado tiverem se multiplicado, e se multiplicar a tua prata e o teu ouro, e tudo o que tiveres se multiplicar, então se exaltar teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, onde havia serpentes ardentes e escorpiões, e seca, onde não havia água, que fez sair água da rocha da pedreira, que te alimentou no deserto com o maná, que teus pais não conheciam, para que pudesse te humilhar e para que pudesse te provar, para te fazer bem no teu fim, e para que não digas em teu coração: o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para obteres riqueza, para que Ele possa estabelecer o seu pacto que Ele jurou aos teus pais, como é neste dia. E acontecerá que, se te esqueceres completamente do Senhor teu Deus, e buscares outros deuses, e os servires, e os adorares, neste dia testemunharei contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante da vossa face, também vós perecereis, porque não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Deuteronômio, capítulo 9. Moisés lembra aos israelitas as suas murmurações e suas infidelidades. Ouve, ó Israel, hoje deves passar o Jordão, para possuíres nações maiores e mais poderosas do que tu, cidades grandes e muradas até o céu, um povo grande e alto, os filhos dos Anaquins, a quem conheces e de quem ouviste falar. Quem pode resistir diante os filhos de Anak? Entendemos, portanto, neste dia, que o Senhor teu Deus é aquele que vai adiante de ti, como um fogo consumidor. Ele os destruirá e fará com que caiam diante da tua face. Assim tu os expulsarás e os destruirás rapidamente,
como o Senhor te ordenou. Não fales no teu coração, depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, dizendo: pela minha justiça o Senhor me trouxe para possuir esta terra. Mas pela iniquidade destas nações, o Senhor os expulsou de diante de ti. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que vais possuir a terra, mas pela iniquidade dessas nações, o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti, e para que ele possa realizar a obra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Entende, portanto, que não é pela tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és um povo obstinado. Lembra-te, e não te esqueças como provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que deixastes a terra do Egito até que chegastes a este lugar. Fostes rebeldes contra o Senhor. Também em Horebe provocastes a ira ao Senhor, e o Senhor se irou convosco para vos destruir. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fez convosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. E o Senhor me entregou 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas havia escrito conforme todas as palavras que o Senhor falou convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. E aconteceu que no fim de 40 dias e 40 noites, que o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E o Senhor me disse: levanta-te, desce rapidamente daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito se corrompeu. Eles se afastaram rapidamente do caminho que eu lhes ordenei. Eles fizeram para si mesmos uma imagem de fundição. Além disso, o Senhor falou comigo, dizendo: eu vi esse povo, e eis que é um povo obstinado. Deixe-me sozinho para que eu os destrua e apague o seu nome de debaixo do céu, e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Assim eu me virei e desci do monte, e o monte ardia com fogo, e as 2 tábuas do pacto estavam em minhas 2 mãos. E olhei, e eis que vós havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, e vós tinhais feito um bezerro fundido. Vos desviastes rapidamente do caminho que o Senhor vos havia ordenado. E olhei as 2 tábuas, e as lancei de minhas 2 mãos, e as quebrei diante dos vossos olhos. E caí diante do Senhor como nos primeiros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todos os vossos pecados, que pecastes, agindo impiamente aos olhos do Senhor, para provocá-lo à ira. Porque tive medo, por causa da ira e do grande desprazer com que o Senhor se acendeu contra vós, para vos destruir. Mas também neste tempo o Senhor me ouviu, e o Senhor se irou com Arão para destruí-lo, e ao mesmo tempo orei por Arão. E tomei o vosso pecado, o bezerro que havíeis feito, e o queimei com fogo, e o pisei, e o moí em pedaços muito pequenos, até que ficaram pequenos como o pó, e lancei o seu pó no ribeiro que descia do monte. E em Teberá, e em Massá, e em Quibrote, Ataavá, provocastes a ira do Senhor. Do mesmo modo, quando o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: ide e possuí a terra que vos dei, então vos rebelastes contra o mandamento do Senhor vosso Deus, e não crestes nele, nem ouvistes a sua voz. Fostes rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Assim, caí diante do Senhor 40 dias e 40 noites, como caí na primeira, porque o Senhor havia dito que vos destruiria. Portanto, orei diante do Senhor e disse: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que trouxeste do Egito com mão forte.
Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a teimosia deste povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado, para que a terra de onde nos tiraste não diga: pois o Senhor não pôde trazê-los à terra que lhes prometeu, e porque os odiava, ele os tirou para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que trouxeste pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Deuteronômio, capítulo 10. Moisés fala das segundas tábuas da lei. Naquele tempo o Senhor me disse: talha 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e vem até mim no monte, e faz uma arca de madeira. E escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. E fiz uma arca de madeira de acácia, e talhei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte, levando as 2 tábuas na minha mão. E ele escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falou no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. E o Senhor as deu a mim. E me virei e desci do monte, e coloquei as tábuas na arca que havia feito, e ali elas estão como o Senhor me ordenou. E os filhos de Israel empreenderam sua jornada desde Beerote dos filhos de Jaacã até Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, ministrou na função de sacerdote em seu lugar. Dali seguiram viagem até Gud-goda, e desde Gud-goda até Jotbatá, uma terra de ribeiros de águas. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para que levasse a arca do pacto do Senhor, para estarem de pé diante do Senhor, para o ministrar e para abençoar no seu nome até este dia. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus prometeu a ele. E fiquei no monte, conforme a primeira vez, 40 dias e 40 noites, e o Senhor também me ouviu naquele tempo, e o Senhor não quis destruir-te. E o Senhor me disse: levanta-te, segue a tua jornada à frente do povo, para que possam ir e possuir a terra, que eu jurei dar aos seus pais. E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti, apenas que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que te ordeno neste dia, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra também, com tudo o que nela existe. Somente o Senhor teve deleite em teus pais, para amá-los, e ele escolheu a sua semente depois deles, vós acima de todos os povos, como é neste dia. Portanto, circuncidai o prepúcio do vosso coração, e não sejais mais obstinados, porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, e Senhor dos senhores, um grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Portanto, amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás ao Senhor teu Deus, a ele servirás, e a ele te apegarás e jurarás pelo seu nome. Ele é o teu louvor, e ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis, que os teus olhos viram. Os teus pais desceram ao Egito com 70 pessoas, e agora o Senhor fez com que sejas uma multidão, como as estrelas dos céus. Deuteronômio, capítulo 11.
Portanto, amarás ao Senhor teu Deus e guardarás a sua ordem e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos sempre. E sabei neste dia, porque eu falo não com os vossos filhos, que não sabem e que não viram a punição do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, e os seus milagres e os seus atos que ele fez no meio do Egito a Faraó, o rei do Egito, e a toda a sua terra. E o que ele fez ao exército do Egito, a seus cavalos e às suas carruagens. Ou como ele fez com que a água do Mar Vermelho os cobrisse, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu neste dia. E o que ele vos fez no deserto até que chegasseis a este lugar. Nem o que ele fez a Datã e a Abirão, os filhos de Eliabe, o filho de Ruben, como a terra abriu sua boca e os tragou, e as suas famílias e suas tendas, e toda a riqueza que era sua posse, no meio de Israel. Mas os vossos olhos viram todos os grandes atos que o Senhor fez. Portanto, guardareis todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que possais ser fortes, e ir e possuir a terra, para onde vais, para possuí-la. E para que prolongueis os vossos dias na terra, que o Senhor jurou a vossos pais que lhes daria, e à sua semente, uma terra que emana leite e mel. Porque a terra para onde vais, para possuí-la, não é como a terra do Egito, de onde saístes, onde semeavas a tua semente e a regavas com teus pés, como um jardim de ervas. Mas a terra para onde vais, para possuí-la, é uma terra de colinas e vales, e bebe a água da chuva dos céus. Uma terra de que o Senhor teu Deus cuida. Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o começo do ano até o fim do ano. E acontecerá que, se ouvirdes diligentemente os meus mandamentos, que vos ordeno hoje, que ameis ao Senhor vosso Deus e que o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que vos darei a chuva da vossa terra na sua devida estação, na chuva temporã e na chuva serôdia, para que possas colher o teu grão e o teu vinho e o teu azeite. E enviarei grama aos teus campos para o teu gado, para que comas e te sacies. Cuidai para que o vosso coração não seja enganado, e não vos desvieis e sirvais a outros deuses, e os adoreis. E então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e ele fechará os céus, para que não haja chuva, e a terra não dê seu fruto, e para que não pereçais rapidamente na boa terra que o Senhor vos deu. Portanto, guardareis estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, e as atarás como sinal à vossa mão, para que possam ser como testeira entre os vossos olhos. E vós ensinareis a vossos filhos, falando sobre eles quando tu assentares em tua casa e quando tu andares pelo caminho, quando tu te deitares e quando tu te levantares. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que os vossos dias se multipliquem e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais que daria a eles, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se guardardes diligentemente a todos os mandamentos que agora vos ordeno, para que os cumprais, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-vos a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações de diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar onde pisar a sola dos vossos pés será vosso, desde o deserto e o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar mais distante será o vosso termo. Não haverá homem capaz de ficar de pé diante de vós, pois o Senhor vosso Deus porá o temor a vós e o terror a vós sobre toda a terra que pisardes, como já vos disse. Eis que neste dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno neste dia. E uma maldição,
se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno neste dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. E acontecerá que, quando o Senhor teu Deus te tiver trazido à terra para onde vais para possuí-la, que porás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Estão eles do outro lado do Jordão, pelo caminho onde o sol se põe, na terra dos cananeus que habitam na planície diante de Gilgal, além das planícies de Moré? Pois passareis o Jordão para possuirdes a terra que o Senhor vosso Deus vos deu, e a possuireis, e ali habitareis. E cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que coloco diante de vós neste dia.